Olá, boa noite. Eu sou Rosiane Kennedy. Você confere com a gente a partir de agora as notícias que circularam hoje nos corredores do poder. O Tribunal Superior Eleitoral determinou que partidos políticos devolvam 7 milhões de reais aos cofres públicos. Estados e municípios poderão contratar médicos cubanos diretamente com a OPAS. Os detalhes você confere com a gente a partir de agora, aqui diretamente de Brasília, pela TV Brasil, pela Rádio Nacional e emissoras públicas em todo o país. A gente inicia o noticiário hoje falando sobre a aprovação da reforma trabalhista aqui na Câmara dos Deputados. A votação ocorreu ontem à noite. Quem conta os detalhes para a gente é a repórter Suane Guerreiro. Boa noite, Suane. Foi uma sessão longa, né? Boa noite, Rosiane. Boa noite a todos. Realmente foi uma sessão longa, durou aí cerca de 14 horas, começou por volta de meio-dia e meio e terminou só às 2 horas da manhã. A oposição tentou obstruir de várias formas, tentou retirar de pauta esse projeto, mas ele foi aprovado, o texto base, por 296 votos a favor e 177 votos contra. Então, o projeto muda mais de 130 artigos da CLT, mas o ponto principal desse projeto é que os empregados e os chefes poderão fazer acordos individuais. E esses acordos individuais vão valer mais do que os acordos coletivos e também mais do que até a própria lei. Vários pontos vão poder ser negociados, entre eles a jornada de trabalho, que pode ter até 12 horas diárias, como compensar também essa jornada de trabalho, as férias vão poder ser parceladas em até 3 vezes, sendo que o primeiro período tem que ter até 14 dias, no mínimo 14 dias corridos, entre outras mudanças. O relator chegou a conversar com a bancada feminina e fez uma mudança em relação às gestantes também, que vão poder trabalhar em locais de pouca e média, que não vão poder trabalhar, em locais de média e alta insalubridade, mas vão poder trabalhar em locais de pouca insalubridade, desde que elas apresentem um atestado médico, de um médico de confiança, profissional de confiança, dizendo que elas podem trabalhar nesses locais. Além disso, também o imposto sindical, ele não vai ser mais obrigatório, ele é opcional e também os empregados podem fazer acordos com os chefes para encerrar o contrato de trabalho. E aí, nesse caso, Rosiane, eles não vão ter direito ao seguro-desemprego, mas vão poder sacar até 80% do FGTS. E foi uma votação ali com um placar significativo também, os dois lados, né, tanto oposição como governo, fazendo várias observações sobre esse placar, né, Suane? Muitos disseram, né, membros do caso da base do governo diziam que já tinham, né, votos suficientes para passar essa reforma, mas também muitos estão falando, principalmente da base governista, que isso vai ser, vamos dizer assim, um termômetro para a votação de outras reformas, entre elas, que é uma das principais agora nesse momento, que vai ser a reforma da Previdência, né? Tá, joia, Suane, muito obrigada. Em relação a esse placar e essa observação que a Suane fez sobre esse termômetro, é porque no caso da votação da reforma trabalhista dependia ali de maioria simples, e no caso de votação de PEC, que é proposta de emenda constitucional, é necessário um quórum qualificado, que são mais de 300 votos, nesse caso especificamente 308 votos para a PEC da Previdência, que é um assunto que a gente também vai abordar daqui a pouquinho. Mas eu sigo falando sobre a reforma trabalhista, porque com esta aprovação no plenário da Câmara dos Deputados, onde a gente está neste momento, inclusive na Câmara dos Deputados, bem ao lado do plenário, no plenário da Câmara, como foi concluído isso, agora vai para o outro lado aqui do Congresso, vai para o Senado Federal. E se é no Senado, quem tem informações para a gente sobre como essa proposta vai ser recebida por lá, até porque alguns parlamentares já se manifestaram sobre isso, claro, é Mariana Jungmann, que é setorista ali no Senado Federal. Mariana, como é que foi, boa noite, que os senadores receberam já esta aprovação da matéria da Câmara dos Deputados? Boa noite, Rosiane. Pois é, hoje de manhã, viu, Rosiane, os senadores já falavam sobre isso, o texto tinha acabado de ser aprovado na Câmara ontem, eles já começavam a dar esse tom aí de como vai ser. Alguns senadores de oposição até acreditam que, de fato, a legislação trabalhista precisa passar por uma modernização, mas discordam totalmente do texto que foi aprovado na Câmara. E o que eles querem é
que esse texto comece de novo todo um debate no Senado, que esse debate seja aí bastante alongado. Outros, como a senadora Vanessa Graziotin, por exemplo, defendem radicalmente a CLT, são contra a reforma em qualquer aspecto. Vamos acompanhar um pouco da opinião da senadora. A gente sabe que na relação empregado-empregador, o que detém o meio de produção e aquele que vende a sua força de trabalho, ela historicamente foi sempre desigual, a favor do mais forte, que é o patrão, o detentor do meio de produção. Então, a legislação trabalhista existe para a proteção do menor, no caso do trabalhador, e que você veja, a CLT, uma lei de mais de 40 anos, está sendo rasgada. 40 anos não, da década de 40, mais de 70 anos, está sendo rasgada. Tá aí então a opinião de uma senadora de oposição que está entre os que querem um debate mais alongado no Senado para possibilitar aí eventuais mudanças no texto que foi aprovado na Câmara. Já a base aliada acha que não, viu? Que a reforma trabalhista já passou por uma discussão bastante ampla aqui na Câmara dos Deputados, que todos os aspectos já foram debatidos e que a essa altura do campeonato cada um já tem mais ou menos ali a sua opinião e pode-se dar uma tramitação mais célere no Senado. O senador Paulo Bauer, líder do PSDB, ele defende a reforma e acha que ela é necessária e ela é uma reforma que defende o trabalho. Vamos ouvir o senador. O que essa reforma trabalhista fez foi estabelecer normas que vão valorizar o trabalho. Isso é muito importante. Nós temos que valorizar o trabalho, nós temos que dar ao trabalho uma dinâmica mais ampla, permitindo que patrões e empregados possam negociar, possam debater o caminho que querem seguir. Nós temos que fazer com que, no Brasil, o trabalho, o emprego e a remuneração do trabalho sejam absolutamente negociados e contribuam para o processo de desenvolvimento. Os dois senadores aí, então, dando um pouco o tom dos argumentos dos dois lados do debate que a gente vai acompanhar no Senado, viu, Rosiane? Obrigada, Mariana Jungmann. Olha, a gente segue falando de outra reforma, como vocês sabem, a Suane, inclusive, ressaltou logo aqui no início do programa, outro tema em pauta aqui no Congresso Nacional é a reforma da Previdência, só que a votação do relatório lá na Comissão Especial foi adiada. Quem tem os detalhes pra gente é Carolina Pimentel, diretamente da Agência Brasil. Boa noite, Carol. Boa noite, Rosiane. É isso, a votação do relatório da reforma da Previdência na Comissão Especial que está discutindo esse assunto na Câmara foi adiada para a próxima quarta-feira, dia 3 de maio. Inicialmente, essa votação estava prevista para o dia 2 de maio, mas como a última reunião da comissão para debater o relatório estava prevista para ocorrer hoje e foi transferida para o dia 2, então a votação acabou sendo transferida para o dia 3. A previsão da leitura do relatório no plenário da Câmara ficou mantida para o dia 8 de maio, de acordo com o presidente da Comissão Especial, deputado Carlos Marum. O presidente disse ainda que a reunião de hoje foi transferida porque a votação da reforma trabalhista no plenário da Câmara acabou na madrugada de hoje. E, segundo ele, essa mudança não vai atrapalhar aí no trâmite da reforma da Previdência na Câmara. Vamos ouvir aí o presidente da Comissão Especial, Carlos Marum. Nós estamos conseguindo fazer o quê? Garantindo uma saúde nas contas públicas brasileiras por um período aí de 15 a 20 anos e mesmo assim promovemos uma evidente humanização da proposta, que é também a nossa função como políticos. Então temos uma proposta boa, razoável, que traz boas soluções, e eu não consigo conversar com ninguém que de forma razoável, que com razoabilidade venha defender, digamos, pelo menos na base, pelo menos entre aqueles que não querem o caos, que venha defender que continuemos empurrando com a barriga a questão da Previdência. Agora, a oposição criticou o adiamento da votação do relatório do deputado Arthur Maia na comissão especial. Vamos ouvir o deputado Glauber Braga. Quem fala que o governo vai ter mais de 360 votos para aprovar a reforma da Previdência está jogando conversa fora.
porque o que a gente viu em todas as últimas votações é que o governo não conseguiu alcançar no plenário da Câmara dos Deputados nem 300 votos. Não conseguiram no projeto, na proposta que ampliava a contribuição previdenciária dos servidores para 14%, não conseguiu na urgência do desmonte da legislação trabalhista e não conseguiu no mérito da proposta votada ontem. Então o governo não tem mais de 300 votos, não tem hoje apoio suficiente para aprovação de uma emenda à Constituição. E só relembrando, o relator Arthur Maia, que é o relator da reforma da Previdência, ele fez algumas mudanças na proposta em relação à proposta que foi encaminhada pelo governo ao Congresso Nacional. Uma delas foi reduzir a idade mínima para a aposentadoria das mulheres de 65 para 62 anos. Outra mudança que Arthur Maia propõe é reduzir de 60 para 55 anos a idade mínima para a aposentadoria de policiais e agentes penitenciários. Rosiana. Obrigada, Carolina Pimentel. Olha, em relação a essa celeuma de oposição e governo sobre o número de votos para a aprovação da reforma da Previdência, o presidente da Câmara dos Deputados também foi abordado hoje sobre isso. E aí, Rodrigo Maia disse o seguinte, que tem tempo para trabalhar na base esse volume de apoios para votação no plenário. Disse que vai trabalhar com paciência, foi o termo usado pelo presidente da Câmara, Rodrigo Maia, que é do DEM do Rio de Janeiro. Ele afirmou assim, temos aí 2 ou 3 semanas e com muita paciência vou trabalhar para que possamos chegar no plenário com um número para aprovar a reforma da Previdência. Precisamos avançar nessas reformas e entregar em 2018 um Brasil reorganizado e reequilibrado. Justamente aquela questão que a gente estava falando. No caso de PEC, a necessidade de votos é muito maior do que uma maioria simples, porque no caso de PEC é quórum qualificado. A gente fala agora de outra votação. Ontem, durante o jornal, a gente ressaltou aqui que estava para ser votado lá no plenário do Senado Federal aquele fim do foro privilegiado, permitindo ali que somente as autoridades, os presidentes dos poderes fiquem com esse foro privilegiado em relação a crime comum. É o fim do foro privilegiado para os casos de crime comum, né, Mariana Jungmann? E Mariana Jungmann até disse, olha, se votar a tempo a gente conta aqui. Bem, a votação ocorreu um pouquinho depois, mas de fato foi aprovado. Foi aprovado e uma votação unânime, viu, Rosiane Kennedy? Os 75 senadores presentes aprovaram ali, então, o fim do foro privilegiado, do foro por prerrogativa de função, que é o nome técnico correto, para membros do Executivo, do Legislativo e do Judiciário de todo o país. Os únicos que ficaram em salvaguarda, Rosiane, como você disse, foram os presidentes do Senado e da Câmara, o presidente da República e o presidente do Supremo Tribunal Federal. Eu conversei com o relator dessa matéria, o senador Randolfo Rodrigues, e ele me disse que essa salvaguarda foi uma imposição dos senadores da Comissão de Constituição e Justiça para que essa PEC pudesse ser aprovada ainda ontem. Então, ele decidiu acatar isso no seu texto. Eu conversei também com o senador Álvaro Dias, que é o autor da PEC. Essa PEC ela ainda vai passar por votação em segundo turno no Senado, que deve acontecer dentro de 2 semanas aproximadamente, mas Álvaro Dias já se preocupa aí com a celeridade dela aqui na Câmara quando ela vier para cá. Vamos acompanhar, conferir um pouquinho aí do que ele disse para a gente. É essencial a aprovação rápida do fim do foro privilegiado na Câmara dos Deputados, porque se nós caminharmos adiante com a prevalência do foro, ficaremos com a sensação de impunidade ao final da Operação Lava Jato. A Operação Lava Jato já é um sucesso, mas ela será um sucesso completo com o fim do foro privilegiado, porque ocorrerá o julgamento das autoridades. E com o foro, esse julgamento não ocorrerá para muitas das autoridades, prevalecerá a impunidade. A gente conferindo aí, Rosiane, que essa discussão do foro está sempre atrelada ao tema Lava Jato, né? Não tem como separar as duas coisas nesse momento. E tem uma observação importante também, né, Mariana, em relação a essa celeridade. Como Mariana bem ressaltou, teve aí um alinhamento, oposição e base governista apoiando essa matéria, aquela votação verdadeiramente expressiva no plenário da Câmara, do Senado, a expectativa de que ocorra o mesmo aqui na Câmara dos Deputados. É preciso ressaltar uma coisa, porque essa tentativa de celeridade é uma
uma busca, quando a gente conversa aqui nos bastidores, é uma busca dos parlamentares de mandar um recado ao Supremo Tribunal Federal. Por quê? Porque tem na pauta do Supremo uma previsão de, no final de maio, ser votado lá no Supremo Tribunal Federal justamente uma questão referente a essa expansão, né? Qual é o grau de amplitude deste foro privilegiado. Então, o Congresso Nacional tenta, neste caso, dar esse recado para votar a matéria e decidir antes que o caso seja realmente decidido pelo plenário, porque entra naquela briga de se o Supremo estaria legislando ou não e cria mal-estar nas duas casas. Que o Supremo dê uma palavra sobre uma questão que ainda não tem legislação, né? O assunto, de toda forma, é polêmico e você vai continuar conferindo com a gente. No próximo bloco, a gente traz informações sobre saúde e também assuntos da justiça. Daqui a pouquinho eu volto já. Olá, estamos de volta. Eu sou Rosiane Kennedy. Você confere com a gente as notícias que circularam hoje nos corredores do poder. A gente vai diretamente para a redação da Agência Brasil conferir informações sobre saúde com Carolina Pimentel. Rosiane, o ministro da Saúde, Ricardo Barros, disse hoje que o Ministério pretende criar uma espécie de fila única em cada estado para a realização de cirurgias marcadas no SUS. Agora, cada estado vai ter um prazo de 40 dias para fazer o levantamento de dados e enviar essas informações ao governo federal. De acordo com o ministro, atualmente, a maioria dos estados tem uma fila para cirurgias marcadas, as prefeituras têm uma outra fila e cada hospital público da cidade também tem uma fila própria, e o que dificulta o controle aí dos atendimentos. O ministro Ricardo Barros diz que vai pedir à comissão tripartite uma autorização também para bloquear recursos caso o estado não apresente uma fila única. Essa comissão, ela reúne representantes do governo federal, dos estados e dos municípios para discutir temas relacionados à saúde do país. Ainda sobre saúde, estados e municípios vão poder contratar médicos cubanos por meio de um convênio direto com a Organização Pan-Americana de Saúde, a OPAS, portanto, sem a participação aí do governo federal. Essa decisão foi tomada hoje durante uma reunião dessa comissão que eu falei há pouco, a comissão tripartite. O ministro da Saúde, Ricardo Barros, disse que existe uma demanda por parte de prefeituras que não fazem parte do programa Mais Médicos de contratar mais profissionais. Agora, com esse acordo direto, esse convênio direto com a OPAS, o pagamento dos médicos cubanos será uma responsabilidade das prefeituras e dos governos estaduais. No último dia 13, o governo de Cuba anunciou que não enviaria mais 710 profissionais ao Brasil, que deveriam chegar neste mês, para fazerem parte do programa Mais Médicos. Rosiane. Obrigada, Carolina Pimentel. Daqui a pouquinho você vai conferir com a gente informações sobre a determinação do Tribunal Superior Eleitoral para a devolução de recursos aos cofres públicos, para que partidos devolvam. Mas antes, vamos conferir quais são os destaques do Repórter Brasil, que vai ao ar daqui a pouquinho, às 7h45 da noite. Catiúcia Néria, quem conta pra gente. Boa noite, Cati. Oi, Rosiane, boa noite. A gente vai mostrar no Repórter Brasil que a Polícia Federal prendeu 18 pessoas em 8 estados e também aqui no Distrito Federal no combate à pornografia infantil na internet. Os servidores dos Correios estão em greve por tempo indeterminado. Eles não querem a privatização da empresa, demissões, nem o fechamento de agências. Amanhã acaba o prazo para a entrega do imposto de renda e a gente vai mostrar as consequências para quem não fizer o ajuste com a Receita. E tem muito mais desta quinta no Repórter Brasil, às 7h45. Espero todos vocês. Obrigada, Catiúcia. E a gente vai ao estúdio da Rádio Nacional conversar com Jéssica Gonçalves, agora sim, para saber essas informações sobre as decisões do TSE. Boa noite, Jéssica. Boa noite, Rosiane. Boa noite a todos. O Tribunal Superior Eleitoral rejeitou parcialmente as contas do PT e do PSL referentes a 2011. E em outra decisão, a prestação de contas do PSDB foi reprovada. De acordo com o TSE, as siglas apresentam irregularidades na utilização de recursos do fundo partidário. O PT terá de devolver cerca de 5,5 milhões de reais e vai ficar sem receber um mês a parcela do fundo partidário, o que representa 7,8 milhões reais. O PSL deve devolver quase 520 mil reais aos cofres públicos e também vai ficar sem uma das 12 parcelas dos repasses do fundo partidário. Já o PSDB
teve as contas rejeitadas em um dos últimos atos de Henrique Neves como ministro do TSE. Em decisão individual, no último dia 11, antes de terminar o mandato dele, Neves determinou que a sigla devolva aos cofres públicos cerca de 4 milhões de reais. Além disso, a legenda não vai receber uma das 12 parcelas do fundo partidário, o que corresponde a mais de 6 milhões e meio de reais. Mas o PSDB já recorreu da decisão. A reportagem da Rádio Nacional entrou em contato com o PT, mas não obteve resposta. Já o PSL não atendeu às ligações da nossa reportagem. Hoje, o TSE ainda aprovou com ressalvas as prestações do DEM, o Democratas, o PMDB, o PSTU e o PTC. Com exceção do DEM, as siglas deverão devolver recursos aos cofres públicos que somam mais de 1 milhão de reais, sendo 760 mil só do PMDB, viu, Roseane? Obrigada, Jéssica Gonçalves. Olha, uma informação muito importante hoje no nosso programa Caminhos da Reportagem, que vai ao ar hoje à noite, porque o tema que vai ser debatido, foi pesquisado, foi alvo de pesquisa pela equipe de reportagem, foi justamente sobre esta interação dos jovens com as redes, os riscos que isso traz. E aí, claro, até a situação sobre o jogo Baleia Azul, todo esse embate sobre o tema. Quem conta pra gente é o nosso repórter Tiago Bittencourt. Boa noite, Roseane. A gente veio para dar uma grande dica. Hoje, às 10 da noite, o programa Caminhos da Reportagem vai falar da geração digital. Essa turma mais nova aí que nasceu e cresceu navegando na internet. Vamos fazer um alerta sobre os desafios perigosos, entre eles o Baleia Azul, que tem gerado tanta repercussão no mundo. A gente também conversou com astros do YouTube, como o Whindersson Nunes, que é o brasileiro com mais seguidores. Vamos ver como essa fama chama a atenção de crianças e adolescentes. Nós ouvimos pais, psicólogos, pesquisadores de diversas áreas, para entender como se comportam na internet, o que gostam de fazer e também os perigos que surgem o tempo todo. E tem debate sobre o cyberbullying e o discurso de ódio na internet. O que crianças e adolescentes estão aprendendo sobre o que é liberdade de expressão. Não perca, é hoje às 10 da noite no Caminhos da Reportagem, aqui na TV Brasil. É com você, Roseane. Obrigada, Tiago. Obrigada, Graciele Bittencourt também. Um tema que realmente eu faço questão de assistir. Acho que todo mundo que tem filhos aí, principalmente adolescentes. A gente segue no noticiário agora para saber a situação da Venezuela. Quem tem detalhes para a gente é Mônica Yanakiev. A Venezuela inicia hoje um processo para deixar a Organização dos Estados Americanos, a OEA. A decisão foi tomada depois que a entidade decidiu convocar uma reunião de chanceleres para discutir a crise venezuelana, sem o aval do governo do presidente Nicolás Maduro. A ministra das Relações Exteriores da Venezuela, Delcy Rodrigues, criticou hoje a OEA pelo que considera ser uma ingerência nos assuntos internos do país. A Venezuela enfrenta a 4ª semana consecutiva de manifestações contra e a favor do governo, que já deixaram um saldo de pelo menos 28 mortes. As manifestações de abril foram desencadeadas pela decisão da Suprema Corte de assumir temporariamente as funções do parlamento, que desde 2016 é controlado pela oposição. Os opositores acusam o presidente Nicolás Maduro de golpista e culpam o governo pela crise de desabastecimento e a inflação de mais de 700% ao ano. Eles pedem a renúncia de Maduro e a realização de eleições gerais já. Mas Maduro responsabiliza a oposição pela escalada da violência. Ele diz que vai terminar o mandato e se candidatar à reeleição em 2018. Vamos conferir agora as últimas notícias na Agência Brasil? Carolina Pimentel. Roseane, o Supremo Tribunal Federal tomou uma decisão hoje que muda o entendimento sobre a incidência do teto salarial para servidores que podem acumular cargos no serviço público. De acordo com essa decisão, o cálculo do teto vale para cada salário isoladamente e não sobre a soma das remunerações. Na prática, significa que servidores vão poder ganhar mais de R$33 mil, que é o valor dos salários dos ministros do Supremo e equivale ao salário máximo que pode ser pago a funcionários públicos. No julgamento, a maioria dos ministros do STF entendeu que um servidor não pode ficar sem receber uma remuneração total pelo serviço prestado se a própria Constituição autoriza a acumulação de cargos. De acordo com a Constituição, professores, médicos e outros profissionais de saúde podem acumular 2 empregos no serviço público, desde que o trabalho seja realizado em horário diferente. Roseane.
Obrigada, Carolina Pimentel. Os detalhes no site agenciabrasil.ebc.com.br. Agora a gente conversa aqui com Mariana Jungmann, porque o presidente do Senado Federal, Eunício Oliveira, foi internado. Mariana, está na UTI. O que aconteceu? Então, Rosiane Kennedy, Eunício Oliveira sofreu um desmaio em casa essa madrugada. Inicialmente ele foi internado, foi levado ao Hospital Daira, aqui em Brasília, e a suspeita inicial era de que ele pudesse estar tendo um derrame cerebral. Essa suspeita posteriormente foi descartada. Eunício foi transferido posteriormente para o Hospital Santa Luzia, onde ele passou por exames e foi internado na unidade de terapia intensiva. E o hospital, segundo o último boletim, descartou que ele tenha tido um acidente vascular cerebral ou uma encefalite viral, que é uma espécie de inflamação no cérebro. O diagnóstico do que Eunício Oliveira teve ainda não foi divulgado. Nós estamos aguardando o próximo boletim médico sobre ele, Rosiane, para qualquer momento. É interessante até observar, né, Mariana Jungmann? Ontem à noite, depois do jornal aqui nos Corredores do Poder, a gente chegou a encontrar Eunício Oliveira aqui também, na hora que a gente estava saindo do Congresso, conversamos com ele. Ele estava muito feliz, muito satisfeito, disse que tinha tido 300% de aproveitamento com as votações de ontem. Estava completamente tranquilo e saudável, ontem, parecia muito bem. Parecia bem saudável, e aí depois esse susto aí na saúde. Enfim, o boletim deve sair daqui a pouquinho. Você confere os detalhes do próximo boletim também no nosso noticiário, lembrando que daqui a pouquinho tem o Repórter Brasil. Com essas informações a gente encerra nos Corredores do Poder hoje e a gente volta amanhã. Boa noite a todos. Boa noite, Mariana. Boa noite, Rosiane. Até amanhã.